Manuel Cunha, candidato pela CDU à Câmara de Chaves, apresenta-se. Eu sou um rapaz, um homem que nasceu em Lisboa, mas cuja família é de Chaves, que viveu em Chaves, que estudou em Chaves, que é médico, divorciado a viver em união de facto neste momento, é médico de doenças do sangue, do quadro do Hospital de Santo António no Porto, a trabalhar em Vila Real e em Chaves há muitos anos. Eu já dou apoio ao Hospital de Chaves há 16 anos. Uma altura que vagamente pensei em ser arquiteto, penso que bombeiro, como quase todos os rapazes daquele tempo, e desde muito cedo, talvez por influência do meu pai, que tive a ideia de ser médico. E que já fui por diversas vezes candidato da CDU à Câmara de Chaves. Sou militante do Partido Comunista e da direção distrital do Partido Comunista e sou membro da Assembleia Municipal. E estou na Assembleia Municipal de Chaves desde 2001, curiosamente, desde que esta equipe que está na Câmara ganhou pela primeira vez as eleições, portanto acompanhei todo este processo de gestão da atual Câmara Municipal de Chaves. A política entra na vida do candidato à autarquia através do seio familiar, como o próprio nos conta. O meu pai foi militante do Partido Comunista Português desde 1958, talvez. A minha mãe também teve sempre ligações ao Partido Comunista, embora militante já posteriormente, e portanto, naturalmente, eu, recordo-me, em 74, o Álvaro Cunhal, quando veio a Chaves, ir à casa dos meus pais. Recordo-me que os militares do MFA que estavam em Chaves com regularidade iam à casa dos meus pais, portanto eu sempre convivi com a política e com a atividade política e de alguma maneira o respeito e a consideração e a postura, até pelo contacto pessoal com os dirigentes do Partido Comunista, desde os históricos que tinham estado na cadeia até aos mais recentes, e também um reconhecer-me nas ideias, nas políticas, nas estratégias do Partido Comunista. É dessa forma que eu chego à política. Sou de uma geração que naturalmente se interessava por política. Eu, uma vez que vi um texto na revista quando foram os 100 anos do Liceu Nacional de Chaves, fui uma das pessoas que foi convidada, se calhar por motivos quase familiares, que a minha mãe foi diretora da escola há muitos anos, e eu escrevi na altura que em 78, 79, nós no mesmo intervalo namorávamos, discutíamos a guerra do Afeganistão, discutíamos os mísseis que se instalavam ou não na Europa, discutíamos tudo, quer dizer, o interesse pela política na altura era uma coisa comum e de uma maneira geral nessa altura os políticos eram vistos e reconhecidos de uma maneira positiva. Estávamos no rescaldo e na saída do 25 de Abril, a democracia tinha poucos anos e não havia uma imagem de degradação de uma determinada classe política como há atualmente. Quanto à influência de Álvaro Cunhal na sua ideologia política, o candidato acrescenta. O Álvaro Cunhal tem uma coisa, para mim, tinha uma inteligência e uma capacidade de argumentação muito notável, né? Era uma pessoa multifacetada, quem acompanhou mais ou menos de perto, ele pintava muito bem, escrevia muito bem, interessava-se por múltiplos aspectos das artes. Ele tem um livro, A Arte, o Artista e a Sociedade, que eu acho que são as ideias dele necessariamente, mas que é uma reflexão interessante e profunda sobre qual é o papel dos artistas e da cultura na sociedade. E, portanto, seguramente que o Álvaro Cunhal exerceu sobre mim um fascínio semelhante ao que exerceu sobre milhares de portugueses, até alguns que nunca foram militantes do Partido Comunista nem votantes do Partido Comunista. E, portanto, tenho essa admiração, como tenho por outros dirigentes do Partido Comunista e por outros dirigentes, até admitamos, de outros partidos. Manuel Cunha frisou que a política faz parte da sua vida desde sempre. Tive sempre, eu posso coisas que valem o que valem. Já ninguém se lembra disso. Quando foi o Cavaco Silva ganhou as primeiras eleições, nomeou o Ministro da Juventude, do qual já ninguém se lembra, como isso, que é o Couto dos Santos, que é uma figura do Porto, atualmente até relativamente falada,
e o Couto dos Santos, em 86, criou um Conselho Consultivo da Juventude. Eu era o representante da Juventude Comunista. Adivinhem quem era o representante da Juventude Socialista? Era o António José Seguro. E era um Jorge Ferreira do CDS, que depois mais tarde faleceu há relativamente poucos anos, mas foi deputado do CDS muitos anos. Portanto, a minha atividade na política, com algum envolvimento, veio de sempre. Eu fui membro, de alguma maneira, eleito em listas afetas a uma corrente mais à esquerda do Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Assembleia de Representantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina de Lisboa. Tudo isso foi feito através de atividade ligada ao Partido Comunista. Portanto, o meu envolvimento vem de muito cedo. Eu fui militante, eu nunca sei muito os pormenores, mas penso que com 15 anos, portanto há 33 anos que sou militante do Partido Comunista. Sobre um lugar em Lisboa, o candidato conclui: Não tenho nenhum objetivo disso. Eu sou da mesma geração, eu sou amigo pessoal e tenho uma profunda admiração, por exemplo, por António Filipe, que é atual vice-presidente da Assembleia da República, em representação do Partido Comunista. E nós fomos colegas ou camaradas da direção do ensino superior da Juventude Comunista. E na altura ele foi convidado para ser deputado pelo Partido Comunista. Eu não fui convidado, honestamente, julgo que não aceitaria na altura, porque a carreira, estava na altura a acabar o curso de Medicina e a carreira médica inicial não é possível fazer as duas coisas. E, portanto, nem sequer é uma coisa. Eu fui candidato à Assembleia da República, provavelmente, se fosse eleito, teria ocupado o lugar, não sei se sempre, mas pelo menos por algum período. Mas não tenho um fascínio por esse tipo de política, eu gosto mesmo é de ser médico. Acerca da palavra do político e o seu significado, Manuel Cunha acrescenta: eu acho que tudo o que se faz, a maneira como se trabalha, a postura com os colegas, a postura, se quiser, no hospital em relação aos doentes, em relação às pessoas que trabalham connosco, sejam administrativos, auxiliares, enfermeiros, em relação à maneira como nós nos disponibilizamos para ver os doentes, em relação à maneira como nos preocupamos com a gestão dos recursos de saúde, que não são infinitos, em relação à maneira com que nos preocupamos com a equidade no acesso à saúde. Eu acho que tudo isso é também uma forma de fazer política. Não faço parte daqueles que acham que só os comunistas é que fazem isso, de forma alguma, mas acho que aqueles que são comunistas e que se dizem comunistas encontram no serviço público de saúde uma forma, os que são médicos ou enfermeiros, ou seja, a posição que ocupem no trabalho das estruturas de saúde, uma forma também de fazer política. Parece-me que necessariamente é assim, o mesmo nas relações pessoais. Sem dedicar propriamente, embora de uma forma continuada, eu nunca deixei de ter atividade política. Estava-me agora a recordar de um pormenor. Numa célebres eleições para o Congresso de 2000, do PCP, eu fui o último delegado eleito pelo setor intelectual do Porto. Fui à votação, sabem contra quem? Contra o atual dirigente do Bloco de Esquerda. Ele era militante do Partido Comunista e na votação, fizemos uma votação, eu não quero dizer um contra o outro, mas entre os dois a Assembleia decidiu na altura quem é que seria o último delegado eleito pelo setor intelectual do Porto, do PCP, para ir ao Congresso do Partido Comunista. E fui eu na altura que fui escolhido e penso que foi a última reunião em que o João Semedo participou do Partido Comunista. Julgo eu que foi no Congresso de 2000. Isto para dizer, voltando atrás à pergunta que me fez, que a minha atividade na política e no Partido Comunista foi diversa e tenho, como é evidente, como toda a gente, traz histórias para contar. O que eu tento é que o essencial do que eu faço na minha vida, nas relações pessoais, profissionais, etc., não se encontrem contradições com aquilo que se espera de pessoas que acreditam no ideal comunista. Nunca me arrependi de acreditar nesse ideal. Com frequência as pessoas aqui me dizem o Manuel Cunha, ou o Pité, como eu sou mais conhecido aqui em Chaves, se fosse candidato independente ou de outro partido, teria muito mais possibilidades de ter um bom resultado ou até de ganhar.
Eu digo sempre que não há nenhuma diferença, eu sou como sou e só faz sentido que seja candidato da CDU, não faz sentido que eu me modifique ou que me disfarce em nome de tentar ganhar uns votos, não tenho nenhum interesse específico nisso. Se as pessoas acreditarem em mim e quiserem apostar em mim, é em mim e na CDU, não faz sentido tentarem dissociar-me, porque eu acho que é impossível haver uma dissociação disso. Quanto à candidatura, Manuel Cunha argumenta com a atual situação do Estado Social. Olha, eu fui candidato em 2001 à Assembleia Municipal e foi a minha camarada Maria José Grilo que foi candidata à Câmara. E depois, em 2005, fui eu o candidato à Câmara e ela à Assembleia Municipal. E em 2005 houve um grande entusiasmo e conseguiu-se uma votação que se começou a aproximar da possibilidade da eleição de um vereador. Durante a campanha chegou a haver expectativas de que os resultados poderiam ser ainda melhores, embora na altura fosse uma subida quase para o dobro em relação aos votos da eleição anterior. Eu volto-me a candidatar porque sinto-me nesta obrigação, se calhar, se não tem existido esta crise, eu não sei se seria candidato. E sinto-me que numa altura de crise profunda, grave, para a qual, e é apenas consultar as atas das Assembleias Municipais dos últimos anos, o CDU, pela minha voz e pela voz de outros eleitos, tinha alertado para que a crise na região já tinha começado e ia ser profunda, e tínhamos sempre uns sorrisos de uma certa ironia ou até de um certo desprezo dos outros membros da Assembleia Municipal e da variação da Câmara. O tempo demonstrou que a crise está, e mais, a crise está muito longe de ter chegado ao fundo e nós vamos viver tempos muito difíceis nos tempos mais próximos. E é indispensável que os autarcas assumam um papel que não assumiram nos últimos anos. Esta região tem um predomínio de autarcas do PSD, autarcas que até num determinado período do governo Sócrates PS tiveram uma atividade de contestação a medidas que eles justamente consideravam lesivas dos interesses da região e das populações, e estranhamente a sua combatividade apagou-se quando surge um governo do PSD. E penso que esta Câmara no último mandato ficou muito aquém das expectativas e das exigências que o tempo atual tinha. Isso viu-se em relação à questão da introdução das portagens, em que as movimentações dos autarcas foram mínimas, para além de a posição de ficarem na fotografia, de dizerem nós não queremos portagens, não mobilizaram, os presidentes de Câmara, as variações, têm uma capacidade de mobilização através das juntas de freguesia, através de outros organismos do Conselho, que podem criar uma verdadeira contestação popular às medidas e podem ser uma pressão forte sobre o Governo. Nós sabemos que nem todas as pressões resolvem todos os problemas, mas sabemos que há muitos problemas que se resolvem com a questão da pressão popular. Um exemplo, quando foi a ameaça do encerramento da urgência médico-cirúrgica em 2006, se não me engano, foi a grande manifestação que houve em Chaves, o momento decisivo que levou ao não encerramento da urgência. Portanto, não digam que as movimentações e que a pressão aos diversos níveis, mas também ao nível da rua, que não tem importância. Que tem, historicamente, Chaves, sábio e muito bem. E vimos também aqui quando foi a questão da despromoção do Tribunal, ainda vamos ver em que é que isso fica, mas não foram os autarcas que se mobilizaram. Os autarcas de Chaves estiveram numa posição extremadamente recuada. Portanto, esse é um primeiro motivo da candidatura. Uma crise profunda, uma crise que a todos os níveis vai levar a um retrocesso desta região, que ao longo dos últimos anos, eu digo sempre uma coisa que acho que as pessoas percebem, o 25 de Abril foi em 74, a criação do Serviço Nacional de Saúde foi institucionalizada, julgo que em 78 ou 79, mas 15, 20 anos depois, ainda a qualidade da saúde que se prestava às populações do interior estava a melhorar. O Hospital de Chaves foi só feito em 83, e há um conjunto, um movimento que é desencadeado pelo 25 de Abril e pelo Serviço Nacional de Saúde, mas que só chega às populações, às vezes, 15, 20 anos depois. Da mesma maneira
que há decisões que estão a ser tomadas agora e que são extremadamente gravosas em termos de saúde, que só se vão refletir no concreto daqui a algum tempo. E, portanto, esse é um alerta em que os autarcas têm um papel decisivo para atuar nessas circunstâncias. O candidato fala num desenvolvimento muito lento, muito devido à imigração no passado, e desta nova vaga que se refletiu ao longo dos tempos e continuará a surtir efeitos na população do interior. Vamos assistir a uma queda da natalidade no país e na região que é assustadora para a viabilidade da região. E essa queda da natalidade, juntamente com uma onda de imigração jovem, é extremamente importante. Hipotecam o futuro. Não há interior sem jovens, é impossível. Nós pagamos a onda de imigração dos anos 60 e ainda hoje a estamos a pagar em termos de desenvolvimento. Porquê? Porque as pessoas mais ativas, com mais iniciativa, ou foram para aquilo que eram na altura as colónias portuguesas em África, ou emigraram. No essencial, ficaram alguns por motivos diversos, mas os que tinham mais iniciativa saíram e foram desenvolver os outros países, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, etc. Agora temos isso a repetir-se com uma diferença, que estão a sair jovens muito diferenciados e alguns estão a sair já com filhos e levam os filhos. Se nós analisarmos os números dos censos de 2001 e de 2011, ainda antes desta grande onda de imigração, a população no concelho de Chaves baixou 2.000 habitantes, mas baixou 2.000 habitantes apenas no escalão dos 0 aos 18, o que quer dizer que se inverteu completamente a pirâmide populacional de Chaves. Por exemplo, por oposição ao concelho de Vila Real, com mais capacidade atrativa, que tem a ver com a universidade, que a região de Chaves ao longo destes anos deixou que não se desenvolvesse em Chaves. A universidade não é de Vila Real, é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem uma expressão pequena em Chaves, e na altura parece que houve um tempo que ninguém se preocupava com isso, exceto o PCP. E agora estamos a pagar as faturas disto tudo. Portanto, o primeiro motivo da candidatura é a noção de que esta crise obriga a um sacrifício sincero daqueles que genuinamente entendem que têm que prestar um serviço público. E nós podemos demonstrar isso com a pouca expressão que temos na Assembleia Municipal, que seguramente, se for entrevistar individualmente qualquer membro da Assembleia Municipal, eles reconhecerão que a Assembleia Municipal sem a CDU perdia um componente importante da sua atividade, que é completamente desproporcionado, porque a Assembleia tem 101 membros, entre eleitos e presidentes das juntas de freguesia, e nós somos 3. Mas eles reconhecem que esses 3 marcam uma qualidade diferente. Seguramente que ninguém dirá isso dos eleitos do CDS, que aliás passaram a independentes e um até agora é candidato, tanto quanto ouvi dizer, a uma junta pelo PSD. Portanto, esse é um aspecto essencial, a defesa dos interesses da região, que passa, por exemplo, também pela defesa este processo de extinção de freguesias foi um processo muito mal conduzido por quem negociou com a Troika, que aceitou uma imposição que é violadora da soberania nacional, que ainda por cima ficou uma ideia nas populações que havia um erro de linguagem, porque o que a Troika queria extinguir era concelhos, não era freguesias. É nisto que estamos condenados, a que haja erros com esta gravidade. O segundo aspecto é que depois o Governo concretiza essa ideia da pior maneira por um ministro que desapareceu, que já ninguém fala nele, mas que tudo o que ele fez está a ser desmontado por ser ilegal, por ser anticonstitucional, por ser irracional, por não respeitar os interesses das populações. E depois o concreto da extinção de freguesias no concelho, feito pela Câmara, tanto quanto eu sei, num processo que até foi conduzido pelo atual candidato a presidente da Câmara, pelo arquiteto Cabrera, foi um processo desastroso, de desrespeito pelas populações, um processo em que foram extintas as freguesias mais afastadas da sede do concelho, exatamente aquelas que mais razão tinha de ser que continuasse a existir uma junta de freguesia.
foi um processo vergonhosamente conduzido pela Câmara, que aliás, tão vergonhosamente conduzido, que na primeira votação na Assembleia Municipal foi chumbado. Tão vergonhosamente, e então tiveram que juntar as hostes, fazer pequenos ajustes, e só num segundo tempo é que foi aprovado. Foi uma decisão que mostra o desrespeito completo que o Governo, mas também a autarquia, tem pela estrutura das freguesias e por uma rede de proximidade que atenue as dificuldades daquilo que nós chamamos o interior do interior, porque Chaves é interior, mas as aldeias de Chaves mais afastadas é que são o interior do interior. Fala ainda sobre a criatividade numa cidade um pouco desacreditada quanto às suas potencialidades. O outro aspecto pelo qual eu me candidato é que, se há uma imagem que eu acho que tem faltado a esta Câmara, é um rasgo de originalidade, de criatividade. A malta olha aqui para a nossa volta e vê Montalegre e vê, se calhar com a ajuda do Padre Fontes, se calhar com diversos aspectos, e tem ideias que funcionam em termos nacionais, da Noite das Bruxas, de uma Feira do Fumeiro com uma potência grande, de um conjunto de ideias genuínas que põem Montalegre no mapa. Em Boticas, nesse aspecto, não vou avaliar outras atuações, nesse aspecto também com sucesso. Em Valpaços, também. Chaves, andas à palpa delas. Desde o famosíssimo Lifestyle em 2001 ainda, ou 2002, foi um barrete autêntico, vinham pessoas de helicóptero, o Herman José e os amigos do Herman, e que se gastou uma fortuna para uma coisa que era de um provincianismo completo, né? E nunca mais ganharam o pé. A Feira do Fumeiro de Chaves não sai do sítio. Lembrem-se lá de uma coisa, uma iniciativa que ponha Chaves no mapa em termos nacionais. Não há. Não há nada. Falta criatividade, falta imaginação, falta qualquer capacidade que não tem existido ao longo destes anos. E, portanto, também por isso, nós achamos que haver uma voz da CDU, eu acho também, e a CDU, que haver uma voz da CDU na Câmara pode modificar as coisas. Sobre as obras e o envolvimento dos partidos na Câmara Municipal, o candidato fala em discordância, acrescenta ainda que muitas obras foram criadas para sustentar um capricho dos partidos e não a real necessidade da comunidade flaviense, e fala em alguns exemplos. O Partido Socialista em Chaves tem 2 vereadores. Eu desafio a consultarem as atas e as votações da Câmara. São autênticas exceções os votos contra ou sequer as abstenções do Partido Socialista nas diversas reuniões da Câmara. E com frequência nós assistimos a que o Partido Socialista vota na Câmara favoravelmente e depois, às vezes até por iniciativa da CDU, discutem-se aqueles assuntos e a bancada municipal do Partido Socialista acaba por não votar favoravelmente. Ou seja, para que é que as pessoas elegeram vereadores do Partido Socialista em Chaves se aparentemente a função que eles estão a fazer é nenhuma de oposição? Eu não conheço uma conferência de imprensa onde os vereadores do Partido Socialista prestem contas daquilo que fizeram. O que vejo é atas sucessivas de votações por unanimidade, que são perfeitamente legítimas, é natural que haja votações por unanimidade. O que não é muito natural é que haja sucessivas votações em que os vereadores do Partido Socialista votam a favor e na Assembleia Municipal os deputados municipais votam contra ou se abstêm. Há aqui uma discordância que não está bem esclarecida. Portanto, esse é outro aspecto. Não esquecendo que o Partido Socialista não pode pretender apresentar-se nestas eleições passando uma esponja sobre o que foi a atuação dos vereadores do Partido Socialista na Câmara, porque nós somos candidatos por partidos e não é ao trocar os candidatos, quando se troca, que se pode passar uma esponja, como o CDS, quando tiver a sua candidatura, não pode passar uma esponja sobre o que foi a atuação dos seus deputados municipais na Assembleia Municipal. Porque não é possível passar esponjas por cima disso. Não é? Portanto, a segunda razão, como eu disse, é a noção de que nos tempos que correm, em que há necessariamente restrições orçamentais, é o envolvimento das populações nas freguesias, é a imaginação, é o ter os pés assentes na terra, que
pode ajudar o concelho a desenvolver-se. Se vocês não se recordam, uma das promessas do presidente João Batista em 2002, na célebre Assembleia Municipal, a primeira Assembleia em que ele atuou como presidente da Câmara, uma das promessas que ele fez eram umas piscinas olímpicas de 50 metros. E na altura a CDU chamou-lhe a atenção que talvez fosse ambição a mais e que se calhar não eram piscinas de 50 metros que nós precisávamos. Mas ele andou, enquanto havia dinheiro, ele andou atrás de um sítio e de um projeto para as piscinas de 50 metros. Em nome disso, não fez umas piscinas novas de 25 metros, que era isso que o concelho e a região precisavam, e nem sequer compôs as piscinas velhas, que são do meu tempo de estudante e que têm, portanto, 35 ou mais anos. E então Chaves é seguramente dos concelhos, e então se olharmos à sua dimensão, que tem umas piscinas mais modestas, menos bem conservadas, o que é um espanto. E foi em nome de quê? Do deslumbramento das piscinas dos 50 metros. Ou seja, é preciso ter os pés na terra, apostar em coisas pequenas, mas ter soluções para as coisas. Não como aconteceu, nós estivemos a protestar contra que não faziam a autoestrada, que há o IP3 depois transformado em A24, nunca mais chegava às Chaves, mas é verdade que ele chegou e os acessos da autoestrada à cidade não estão feitos, e o que foi feito não tem coerência nenhuma. Aquele acesso que diz hospital, quem sai por aquilo que se chama a saída do casino, entra num sistema de avenidas que depois ninguém sabe onde vai dar. E então, nós, autarquia, nós, concelho, nós, região, queríamos uma A24 e aquilo que era a nossa parte, não sei quantos anos depois da A24 estar feito, nós não conseguimos resolver. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Se calhar aposta-se por soluções muito grandiosas que depois no concreto não são feitas. O que não quer dizer que não haja coisas que se tenham feito em Chaves. Porque nós depois somos acusados, ou os políticos são acusados que só sabem criticar. Há coisas boas que aconteceram na cidade. Aqui por trás de nós está uma biblioteca que é um bom exemplo de um aspecto muito positivo, uma biblioteca bem apetrechada. Não sei se a sua utilização podia ser mais dinamizada. Também não sei se toda a evolução da sociedade portuguesa não afasta as pessoas das bibliotecas, e não sei se aquelas que vão às bibliotecas vão por utilizações diversas do que eram as clássicas de ir à biblioteca, que era ler livros, e que agora as pessoas vão e vão ver a internet, vão fazer uma série de coisas, mas poucas vão fazer aquilo que era um clássico, que é muito importante que se mantenha esse hábito de leitura. Portanto, temos aqui um aspecto importante, mas ao mesmo tempo estamos aqui. Eu estudei muitos anos nesta escola, muitos anos. A minha filha estudou aqui. A minha mãe foi aqui professora há muito tempo. E o que fizeram aqui, um projeto inicial do Partido Socialista e uma solução, na minha opinião, negativa da Câmara depois do PSD, foi fazer isto que está aqui, de cimento, de pedra, do que lhe queiram chamar, com escassas árvores. Foi um despender de dinheiro para nada. É um bom exemplo de como é que se gastou dinheiro mal gasto. Se calhar, sabendo eu que às vezes aquela noção de que nós mantermos tudo como era antigamente é impossível, porque o mundo evolui necessariamente, mas seguramente que se perguntassem à população de Chaves e se perguntassem também às pessoas que visitam Chaves se não gostavam mais de ter aqui o jardim antigo, seguramente que gostavam. E se alguém ainda se lembra, tudo isto foi feito para resolver os problemas do estacionamento. Não resolveu um único problema de estacionamento. E desfigurou um jardim, né? Porque isto não é, muitos de nós, aliás, quando conversamos sobre a entrevista, muitos de nós chamamos a isto o Jardim das Freiras, que não tem nada de jardim e que não conseguiu ser uma centralidade, porque depois o tempo podia demonstrar que isto era muito feio, que na minha opinião que isto era uma coisa inóspita, perigosa no inverno por causa do gelo, dos acidentes, etc. Acidentes pessoais, das pessoas que caem, mas que era uma nova centralidade da cidade. Eu não vejo nada, não vejo que aqui
a centralidade da cidade não passa por este espaço, já não lhe chamo jardim, não é? Acho que não é impossível encontrar soluções que não sejam dispendiosas e que permitam recuperar uma parte do que era o jardim. Acho que não é um disparate de despesa fazer aqui adaptações que permitam recuperar a ideia, o que já não volta. Mas é possível recuperar aqui algumas ideias do Jardim das Freiras. Quanto à população idosa, o candidato faz referência ao facto de muitas vezes a população estar totalmente isolada e desprotegida. Estava a perceber que é certo que se deram alguns passos para resolver, mas a visão tem que ser completamente diferente, que é um problema, talvez o problema mais sério em termos sociais e humanos, que é a questão dos idosos. A questão dos idosos em Chaves e do isolamento dos idosos, e eu em parte disso sei muito bem do que falo, porque na minha especialidade de trabalho na medicina lido muito com pessoas com muita idade e tenho muito a noção do que é o atual isolamento, do que é a atual solidão, do que é dois idosos viverem sozinhos com incapacidades enormes, do que é o sucesso da medicina em prolongar a vida durante muitos anos, mas muitas vezes com handicaps, com dificuldades, e que esta crise cai em cima disto de uma forma trágica. E as soluções do isolamento das aldeias passam por uma capacidade de imaginar soluções que envolvam as pessoas das aldeias. Os idosos das aldeias têm que se encontrar soluções que sejam cuidados pelas próprias estruturas das aldeias, com espaços físicos adequados, seguramente também com componentes salariais e de emprego adequados, mas não há soluções que não passam por envolver das próprias pessoas. E ou se percebe isso e se cria uma noção que no fundo tem raízes no antigamente, que havia solidariedades entre as pessoas, ou tentar aqui soluções muito artificiais e, se quiserem, muito baseadas na iniciativa privada de resolver o problema dos idosos, não tem solução. Não tem solução e vai levar a situações, já levou a situações de tragédias e de situações sociais impossíveis. Portanto, é outro componente que acho muito importante. Ainda sobre os métodos políticos em vigor no Concelho de Chaves, o candidato faz referência a uma política de diversidade e não apenas a um executivo composto sempre pelos mesmos elementos que vão partilhando o poder e as mesmas formas de governar. Eu julgo, não falámos nisso, mas acho que também não devemos fugir dessa questão nesta entrevista, que a diversidade de opiniões na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal é positiva. A ideia que o PSD e de alguma maneira o Partido Socialista em termos nacionais têm vindo a defender de executivos homogéneos, eu acho que é uma ideia má, corta a criatividade, corta o controle democrático da atuação dos executivos, cria condições para situações menos transparentes e é má para os conselhos. Eu acho que até o facto de haver uma candidatura independente levanta questões, rompe com um tradicionalismo que existe e permite discussões mais amplas e mais sérias sobre as questões, com uma noção. O candidato independente à Câmara de Chaves não pode apagar o seu passado. Ele foi presidente de junta em Vilar de Nantes e em Chaves, eleito pelo PSD durante 20 anos, pelo menos, foi apoiante incondicional do presidente da Câmara que cessa funções agora, tem toda a legitimidade para se candidatar como independente, para envolver quem ele entenda, não pode fazer, como se diz agora, delete em todo o seu passado. Nestas eleições, as pessoas, quer a candidatura do Partido Socialista não pode fazer delete dos vereadores do Partido Socialista na Câmara, quer a candidatura do CDS não pode esquecer do que foi a atuação e o desempenho dos eleitos municipais pelo CDS, quer a candidatura independente não pode esquecer que o candidato independente já foi candidato do PSD por dezenas de anos. E tanto quanto eu sei, ainda é militante do PSD, mas isso é um pormenor que me parece que não é essencial. Portanto, é à volta destas questões que
que nós temos que nos movimentar nestas eleições autárquicas, sendo que o quadro em que elas se vão realizar é um quadro que ninguém sabe muito bem ainda como é que se vai definir. Nós vivemos numa situação de crise gravíssima, ninguém consegue ter a certeza que a crise não se agudiza a tal ponto que este governo não chegue a manter-se em funções até setembro, outubro, à altura em que estão previstas as eleições. Ninguém sabe o enquadramento político que estas eleições se vão dar. Inclusivamente, não é definitivo que o próprio processo vergonhoso da extinção de freguesias esteja acabado e resolvido. Portanto, há ainda muitos dados que não estão bem definidos e que podem condicionar quer os temas em discussão nas eleições autárquicas, quer o próprio arrumar de forças das forças políticas no Conselho. Quanto à sua candidatura, Manuel Cunha relembra a sua prestação enquanto elemento na Assembleia Municipal, um papel que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos 12 anos e apela ao voto dos eleitores. Podem achar que é monótono, é o mesmo candidato, é a terceira vez que eu me apresento nestas eleições. Também tem uma coisa que é coerente, tudo o que possam perguntar sobre... Eu tenho sido candidato à Câmara, mas tenho participado na Assembleia Municipal. Estou disponível em qualquer circunstância para prestar contas de toda a atuação na Assembleia Municipal durante estes 12 anos e, portanto, as pessoas que apostem na candidatura da CDU e que apoiem e que votem na candidatura da CDU, se quiserem também na minha candidatura à presidência da Câmara, sabem o que é que estão a fazer e têm um histórico no qual se podem rever, porque na política a memória é muito importante. Eu acho que isso é uma questão que não é irrelevante, não é? Porque os outros partidos vão mudando, o PSD muda porque é obrigado, não é? Mas o arquiteto Cabeleira foi vice-presidente da Câmara praticamente sempre. Portanto, no fundo, isto é uma candidatura da continuidade. Muda o cabeça da lista, provavelmente porque a lei obriga, porque não está demonstrado que se não houvesse esta lei da limitação de mandatos, provavelmente o arquiteto Cabeleira não seria cabeça da lista pelo PSD à Câmara e o atual presidente João Batista estaria a candidatar-se a um quarto mandato. Não é? Isso também não é irrelevante. Não é? No final, o candidato fala em transparência política e disponibilidade para a população. Acrescenta ainda que está disponível para assumir qualquer cargo onde possa defender os interesses das populações. Como eu estava a dizer antes, o enquadramento das eleições vai ter muita importância no processo eleitoral, nos próprios candidatos, que eu não tenho a certeza que todos eles sejam definitivos. E nós temos assistido noutros países, curiosamente em Portugal bastante menos, a grandes modificações dos quadros eleitorais ou aparecimento de novas forças políticas. Nestas eleições o aparecimento de candidaturas independentes é um fenómeno nacional. Vamos ver como é que se reflete em Chaves. Eu não encontro nenhum motivo em termos de situação política nacional, em termos de situação política local, em termos do que é o nosso contato com as populações até agora, em termos do que eu entendo que é o trabalho da CDU ao longo destes últimos 12 anos, não vejo nenhuma razão para que a CDU não possa reforçar significativamente a sua votação, com uma ideia que começa a ser generalizada até para as outras forças políticas, que o aparecimento de uma candidatura independente modifica o quadro até pelo método eleitoral, pelo método de D'Hondt, modifica o quadro e as possibilidades de eleições de vereadores de muitas forças políticas. E da minha parte o que eu digo é que, estando disponível para ser Presidente da Câmara, estou da mesma maneira, que acho que a transparência democrática é isso, estou da mesma maneira disponível para ser vereador, em cooperação com todo e qualquer Presidente da Câmara, baseado em propostas e projetos de comum acordo e que sirvam os interesses das populações, como também estou disponível, como aconteceu noutras eleições, a participar na Assembleia Municipal e manter a atividade cívica ao nível daquilo que os eleitores determinem. Portanto, não há aqui tabus, não há aqui segredos,
há aqui uma disponibilidade para ser Presidente da Câmara, se as populações entenderem, para participar no Executivo, se não sendo a força mais votada à CDU, tiver eleito vereadores, e ele seja eleito como vereador, como também, não sendo eleito vereador, participar na Assembleia Municipal, da mesma forma que julgo eu, que é reconhecido ao longo destes 12 anos, de uma dedicação constante e uma procura constante, sincera. Eu não tenho a certeza que todas as minhas intervenções na Assembleia Municipal tenham sido perfeitamente acertadas, mas tenho uma certeza, nunca foram feitas por jogo político e nunca foram feitas a não ser de uma forma profundamente sincera e convicta da justiça do que estava a defender. Houve coisas pontuais que admito que tenha errado, mas nunca por má fé nem por taticismo político. Ao contrário de muitas atuações das diversas forças políticas na Assembleia Municipal.